C, e neste fazendo a continuidade da função exponencial, mais precisamente a resolução de equações exponenciais. Então, senhores, o projeto do nosso vídeo é a resolução dessas 7 questões. O ideal é que você dê uma paradinha no seu carrego de vídeo e tente executá-las. Bem, gente, vamos aqui à primeira. Nós temos a equação do primeiro tipo, aquelas equações consideradas mais simples, que dependem apenas de 2 bases, da qual você procura igualá-las. Então, no nosso caso, temos condição de fatoral 4, temos condição de fatoral 32. 4 fatorado, senhores, é 2 ao quadrado, e o 32 é 2 elevado a 5. Então, aqui nós ficamos com 2 ao quadrado elevado a x mais 3, valendo 2 à quinta. Senhores, para concluirmos praticamente o problema, vamos ter que fazer uma aplicação de potência, de propriedade de potência. Mais precisamente, a potência de potência. Se temos a elevado a m elevado ao n, conservamos a base, no nosso caso a, e multiplicamos os expoentes, m vezes n. No caso, vamos distribuir o 2 em relação ao x mais 3, no primeiro membro. No segundo membro, tudo bem. Então, senhores, vamos conservar o 2 e usar o 2 vezes x, que é 2x, 2 vezes o 3 é o 6. Senhores, chegamos então à condição da igualdade das bases. Podemos cancelá-las e vamos partir para cima dos expoentes. A equaçãozinha 2x mais 6 igual a 5. Trazendo esse 6 a segundo membro, ficamos com 5 menos 6. Senhores, ficamos a depender então de 2x igual 5 menos 6 é menos 1. Essa equação dividida por 2, ficamos então com x igual a menos 1/2. Senhores, é o conjunto de solução da nossa equação. Mas é bom de vez em quando você fazer a verificação. Nesse caso, nós vamos fazer, ou seja, vamos à equação origem e onde há x, vamos usar o valor encontrado, que é menos 1/2. Então, senhores, ficamos aqui a depender de 4 elevado a menos 1/2, ou menos meio, mais 3, igual a 32. Senhores, vamos arrumar esse expoente. Ou seja, ficamos com 2 vezes 3 é o 6, 6 menos 1, 5 meios, igual a 32. Fatoramento do 4 é 2 ao quadrado. Continua elevado a 5 meios, simplificando esse 2, né, que aqui ficamos a depender de potência, 2 vezes os 5 meios. Cancelando o 2, senhores, ficamos com 2 elevado à quinta. E 2 elevado à quinta ou a 5 é o 32. Checamos então aí a nossa verificação. Solução do problema, ou da equação, menos 1/2. Senhores, vamos à segunda. Raiz quadrada elevada a 3x, de 2 elevado a 3x menos 1, igual a raiz cúbica de 16 elevado a 2x menos 1. Senhores, para iniciarmos essa equação, vamos ter que trabalhar com as propriedades aqui de potência, mais precisamente de radicais. Potência, então, digamos, a raiz enésima de AM, isso escrito na forma de potência é a elevado a m, a elevado a m sobre n. E justamente vamos usar essa propriedade nos dois radicais. A raiz quadrada 2, subtentes índice 2, expoente 1. Então ficamos com 2 elevado a 1/2, o valor da raiz quadrada 2. Raiz cúbica de 16. Senhores, aproveitando e fatorando logo aqui o 16, que é o 2 à quarta, podemos trabalhar com este radical valendo 2 elevado a 4 terços. Senhores, vamos então usar esses dois valores aqui acima. Ficamos então com 2 a 1/2 elevado a 3x menos 1 igual 2 a 4 terços elevado a 2x menos 1. Senhores, mais uma vez vamos usar aqui uma propriedade de potência. Conservamos a base, multiplicamos os expoentes. Então vamos multiplicar os expoentes e conservar as referidas bases 2. Ficamos com 1/2 que multiplica 3 menos 1 e 4 terços que multiplica 2x menos 1. Podemos então, senhores, usar 2 que é elevado a 1/2 vezes o 3x menos 1 igual a 2, repetimos a base, elevado a 4 terços que multiplica 2x
menos 1. Senhores, vamos cancelar as bases, já que são iguais. Podemos agora citar que na eliminação das bases, distribuído esse 1/2 por 3x menos 1, ficamos com 3x menos 1 sobre 2. E o 4/3 distribuídos com 2x menos 1, ficamos com 8x menos 4 sobre 3. Senhores, vamos então aqui fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, ficamos com 2 vezes o 8x menos 4 dá o 16x menos 8. E o 3 vezes o 3x menos 1 é o 9x menos 3. Bem, senhores, o nosso final. Temos uma dependência de uma equaçãozinha primeiro grau, trazendo 9x a primeiro membro, levando o menos 8 a segundo. E operando, ficamos com 16 menos o 9 é o 7x, o menos 8 passa positivo. Passa a ser então 8 menos 3, que é o 5. Senhores, caso x, vamos dividir essa equaçãozinha por 7, chegamos então a 5 sétimos. Ou seja, conjunto solução, deixamos aí para os senhores checarem. Senhores, outra equação, 5 elevado a 2x² mais 3x menos 2 igual a 1. Como resolvemos a exponencial, também apesar de estar bem enfeitada, é uma exponencial do primeiro tipo, duas bases apenas, vamos batalhar pela igualdade entre elas. Senhores, o 1 na base 5, como podemos escrever? 5 elevado a 0, né, senhores? Então assim será feito. Pronto, bases iguais, cancelamos. Partindo para a igualdade dos expoentes, senhores, 2x2 mais 3x menos 2 é 0. Temos o que para continuar ao nosso problema? Uma equação segundo grau. Uma das maneiras, vamos usar o Bhaskara. Pegando aqui o ABC da equação, ficamos A2, B3, C menos 2. Usando o velho Bhaskara, senhores, o nosso ABC, respectivamente dos devidos recantos, lugares, ficamos então a depender o nosso final de menos 3 mais ou menos a raiz quadrada 25 sobre 4, que a raiz quadrada 25 é o mais ou menos 5. Bom, temos então, senhores, a condição de determinar as raízes. Podemos então usar a condição da soma, menos 3 mais 5 sobre 4. Chegamos então a 2 quartos simplificados, é o meio, é a primeira raiz. A segunda, vamos tomar a condição da diferença entre menos 3 e o 5. Ficamos então a depender de menos 8 divididos por 4, e menos 8 por 4 é o menos 2. Então, senhores, solução do problema, menos 2 e o meio. Então, gente, aí uma maneira de resolver esse problema. Vamos aqui a uma que podemos usar artifício, então usar evidência. Senhores, para chegarmos a iniciar essa equação, em primeiro lugar você tem que lembrar que tem uma propriedade de potência. Produto de potência mesma base, conservamos a base, somamos expoentes. Só que nós temos a soma, então vamos usar o contrário. Ou seja, ficamos a depender de 3 elevado a x vezes 3 a 1, mais 3ax vezes 3 ao quadrado, igual ao 12. Bem, senhores, aqui nós podemos usar o quê? Uma passagenzinha que você pode usar artifício, ou então podemos usar esse 3 elevado a x na evidência, que é um fator comum. Então vamos usá-lo, que se torna bem mais rápido muitas vezes. Então 3ax na evidência. Esse produto dividido por 3ax dá o 3 a 1. Mais dividido por mais dá mais. Esse produto dividido por 3ax é 3 ao quadrado. Pronto, senhores. Então aqui vamos, para concluir o problema, praticamente só operar esse parênteses aqui. Então ficamos a depender, ó, 3ax elevado a x igual 1 mais o 9 é o 12, igual a 12. Senhores, dividindo essa equação por 12, chegamos a quem? A 3 elevado a x igual a 1. Para igualarmos as bases, quem é 1 na base 3? É o 3 elevado a 0. Cancelamento das devidas bases, chegamos a igualar os expoentes. Então, x igual a 0 é a nossa solução. Então, senhores, é uma outra maneira de você resolver esse tipo de problema. Senhores, resolver a equação 2 vezes 3 elevado a x menos 9ax mais 3 igual a 0. Essa aqui não tem pista de nada, mas vamos aqui começando. Fatorando 9, né, senhores? Fatoramento do 9, nós podemos dizer que é 3 ao quadrado, que continua elevado a x.
E aí, senhores, podemos aqui, para chamar logo o artifício, fazer a permuta desse 2 com esse x. Ficamos com 9 elevado a x, na dependência de 3 elevado a x ao quadrado. Bom, senhores, então, podemos escrever essa equação, né? E na permuta, dando aqui uma ajeitadinha, dividida ou multiplicada por menos 1, colocada logo em ordem, ficamos a depender de 3x ao quadrado, menos 2 vezes o 3x, menos 3, igual a 0. Repetindo, multiplicamos essa condição de passagem por menos 1, para ficar melhor ou mais prático da gente usar o artifício. O artifício, no caso, senhores, onde há 3 elevado a x, vamos usar o y. Assim sendo feito, ficamos com y ao quadrado menos 2y menos 3 igual a 0. Senhores, equação de segundo grau. Vamos usar o processo soma-produto. A soma é o menos b sobre a, em outras palavras, é o b com sinal trocado, já que o a é 1. E o produto é c sobre a. Então, é o c com sinal e tudo, termo independente é o produto. Então, senhores, dois números da soma, ou de soma C2 e produto C-3, é respectivamente o menos 1 e o 3. Conferindo, menos 1 mais 3 é 2, menos 1 vezes 3 é o menos 3. Pronto, determinamos os valores para y. Mas cuidado, né, senhores? Conjuntos, soluções ou então em provas, né? Isso aqui é uma pegadinha, né? Esses valores de y é o nosso artifício. A nossa meta é o x. Então vamos para eles. Para isso, voltamos aqui mais uma vez ao artifício e vamos usar no lugar do y o menos 1 e o 3. Primeiro para menos 1. Ficamos com 3 elevado a x igual a menos 1. Senhores, nas equações exponenciais nós não temos valores ou imagem negativa. Então aqui nós podemos dizer que trata-se de uma equação exponencial impossível. Bom, então vamos a 3 elevado a x igual a 3. Aqui sim, né? Tudo bem? Quem é 3, trabalhar expoentes, podemos usar 3 elevado a 1. Senhores, de eliminação das bases, podemos então citar que o nosso x é 1. Conjunto de solução desta equação, unitário 1. Ou seja, este tipo de equação, senhores, que aparece bastante. Senhores, uma bem simples, que a princípio parece bem pouco complicada. 2ax menos 3 igual a 2 elevado a x menos 3 ao quadrado. Senhores, o que vamos fazer? Nós vamos partir logo para cima do artifício. Quem? Onde há 2 elevado a x, nós vamos usar 2 elevado a x menos 3, nós vamos usar y. Então, senhores, ficamos como aqui, ó? Ficamos com y igual a y ao quadrado. Equação incompleta do segundo grau. Então, dando uma arrumadinha, né, trazendo esse y para cá, segundo membro igualado a 0, podemos organizá-la y ao quadrado menos y igual a 0. Senhores, uma das maneiras de concluir essa equação segundo grau incompleta, usando a variável de menor grau na evidência, ficamos com y que multiplica y menos 1 igual a 0. Senhores, se esse produto é 0, é porque y é 0, ou y menos 1 é 0, que nos dá y igual a 1. Novamente, atenção, hein? Esse y é artifício. Precisamos é do x. Então, senhores, para o cálculo do x, nós vamos usar o artifício valendo 0 e valendo 1. Primeiro, vamos a valer do 0. 2 elevado a x menos 3 igual a 0. Senhores, equação exponencial. Vamos tentar aqui igualar as bases. Olha como ficamos. 2 elevado a x igual a 3. Será que há algum real que você, elevando a 0, torne isso aqui igual a 3? Não dá assim tão simples, né, senhores? Então, nós vamos ter que partir para uma outra ferramenta, que é quem? Logaritmos. Se nós temos a elevado a x igual a n, isso equivale a quem? A x valendo o logaritmo de n na base a. Então, senhores, se nós temos 2 elevado a x igual a 3, podemos dizer que esse nosso x é quem? É o logaritmo de 3 na base 2. É justamente a definição do nosso logaritmo com as devidas condições de existência. Bom, determinamos um dos valores de x. Para o outro, vamos tomar o 2 elevado a x menos 3 e igualar a 1. Trazendo esse menos 3 a segundo membro, vem positivo, 3 mais 1, 4. Pronto, vamos igualar as bases, né, senhores? 2 a 4 é o 2 ao quadrado.
cancelamento das devidas bases, nosso x igual a 2. Conjunto de solução é o 2 e o log de 3 na base 2. Senhores, vamos aqui uma mais extensa, logaritmo. Resolver a equação exponencial com artifício 3ax menos 1, menos 3 elevado a x, mais 3ax mais 1, mais 3 elevado a x mais 2 igual a 306. Senhores, vamos usar o quê? Vamos aqui fazer uma condição de evidência, certo? Da menor potência. A menor potência vai ser aquela que tem o menor expoente. No nosso caso, entre x menos 1, x mais 1 e x mais 2, a de menor expoente é a x menos 1. Bom, vamos fazer o quê? Evidenciar, ou colocar em evidência a menor. Então, vamos nós. Colocar 3x menos 1 dividido por 3x menos 1. Né, senhores? Então, aqui só para a gente reforçar as próximas passagens, divisão de potência mesma base. Conservamos a base, subtraímos expoentes. Vamos ficando com x menos 1 menos x menos 1. Senhores, eliminação do parênteses expoente. Ficamos com x menos 1 menos x menos por menos dá mais 1. Aqui dá para a gente cancelar o mais x com menos x, menos 1 com mais 1. Ficamos então com 3 elevado a 0. E 3 elevado a 0, senhores, é 1. Vamos à nova evidência. 3 elevado a x dividido por 3ax menos 1. Senhores, novamente, divisão de potência mesma base. Conservamos a base, subtraímos expoentes. Eliminação do parênteses, ficamos com x menos x mais 1. Cancelamento do menos x, do x com menos x, 3 a 1. 3 a 1 é menos 3, porque tomando o sinal menos dividido por mais, dá menos. Então, menos 3. A próxima, 3ax mais 1 dividido por 3ax menos 1. Senhores, novamente, conservando a base, subtraindo expoentes, cancelamos o menos x com mais x, ficamos com menos 1 mais 1, com mais 1 numerador, ou seja, expoente, ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é o que vai ficar na condição da evidência, e 3x mais 2 dividido por x menos 1. É só você verificar, né? Você elimina um x e faz a diferença. No caso aqui ficamos com 2 menos 1. Menos 1 dá mais, né? Então ficamos com 2 mais 1, 3, ou seja, 3 ao cubo. Então, senhores, esta é a nossa arrumaçãozinha aí com o nosso artifício. Bom, vamos então aqui operar o final. Operando esse parênteses, senhores, 1 menos 3 é o menos 2, mais 9 mais 27 é o 34, igual a 306. Vamos fazer o que agora? Batalhar pela igualdade das bases. Dividindo a equação por 34, vai embora 34. E 306 dividido por 34 é o 9. Bom, gente, igualdade das bases, fatoramento 9 é 3 ao quadrado. Cancelamento das devidas bases, ficamos com x menos 1 igual a 2. E se x menos 1 é 2, x é 3. Então, senhores, isso aí então um probleminha sobre o caso artifício esticado na evidência. Bom, deixamos aqui esses problemas para os senhores. O gabarito vocês vão fazer vocês mesmos, ou seja, nós temos aqui do A ao F, e em cada lacuna você vai resolver as questões e verificar com qual lacuna ele vai descer. Digamos, se a primeira questão, a opção A, fechar aqui em 2, então o nosso A vai, ou vem aqui a lacuna do 2, ou do unitário 2. Bom, gente, mais, bons estudos, valeu e até a próxima.